gente, tudo bem? Eu sou a Bia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o citoplasma, o que tem dentro do citoplasma e como é o funcionamento de algumas organelas no interior da célula, tá bom? O citoplasma, ele também pode ser chamado de citosol ou hialoplasma, é onde ocorrem as reações químicas, tá? É um meio aquoso com líquido que preenche o interior da minha célula, tá? Esse líquido, ele é rico em água e substâncias, tá? Aí eu tenho proteínas, lipídios, tá? Carboidratos, eu vou ter tudo isso. Também dentro da minha célula eu vou ter o citoesqueleto, que é muito importante. Ele vai definir a forma das células. Esse citoesqueleto, ele está presente somente em células eucariontes, tá? Os procariontes não possuem citoesqueleto. Ele organiza também as estruturas internas, deixa tudo direitinho. Nesse meu citoplasma, eu também vou ter as organelas e suas estruturas, tá? Lembrando que eu já falei um pouquinho das organelas na aula passada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre duas organelas super importantes, como que elas são formadas, como é que ocorre, tá? Primeira coisa, como é que ocorre a secreção celular, a via secretora, como ela é feita? Lembrando que o complexo de Golgi, ele é responsável pela secreção celular. Então, aqui eu coloquei mais ou menos como é que funciona. Vamos tentar relembrar um pouquinho como é que funciona. Aqui eu tenho meu núcleo, meu material genético. Aqui eu tenho meu retículo endoplasmático rugoso. Lembrando que o rugoso, ele é rugoso porque ele tem proteínas aderidas, ribossomos aderidos. Então, aqui eu tenho ribossomos. E o meu retículo endoplasmático liso, sem ribossomos, tá? Aí você lembra que o retículo endoplasmático rugoso, ele é responsável pela síntese de proteínas. E o liso, ele é responsável pela síntese de lipídios, tá? Então, aqui eu tenho uma proteína, aqui do meu retículo endoplasmático rugoso. Essa proteína, ela é levada até o complexo de Golgi, tá? O complexo de Golgi, ele vai armazenar essa proteína, ele vai empacotar e secretar, tá? Tudo aqui. Dependendo para onde essa proteína precisa, ele vai fazer isso, tá? Mesma coisa, meu retículo endoplasmático liso, um lipídio, aí aqui vai para meu complexo de Golgi, que pode armazenar, empacotar ou secretar. O meu complexo de Golgi, ele tem duas fases, a fase cis e a fase trans. A fase cis, ela está relacionada à formação dessas vesículas. Isso aqui, essa bolinha aqui, é chamada de vesícula secretora. É formada no complexo de Golgi. Lembra que ele tem a função de empacotar. Então, ele forma essa vesícula secretora. Aqui eu coloquei, ó, como se ele estivesse exportando para fora da célula, tá? Então, a minha fase cis, ela tem relação com a formação dessas vesículas secretoras, tá? Ela vai ser onde recebe as proteínas, os lipídios. A fase trans, ela tem relação com a maturação, tanto dessas vesículas, tá? E a secreção delas, tá? Vou deixar aqui. Aqui, outra coisa. Eu falei das proteínas, dos lipídios, mas tem esse verdinho aqui. Esse verde aqui são os glicídios, também chamados de carboidratos. Eles são produzidos no complexo de Golgi. Outra coisa produzida no complexo de Golgi são os lisossomos, são as enzimas digestivas que tem dentro do meu lisossomo, tá? Então, em azul eu tenho as proteínas, em amarelo os lipídios, em verde os meus glicídios, os meus carboidratos. Agora, falar um pouquinho sobre a digestão intracelular. Como é que ocorre essa digestão intracelular? É através dos meus lisossomos, tá? Aqui eu coloquei um exemplo disso, tá? Eu tenho dois tipos de digestão intracelular. Eu posso ter a fagocitose ou a pinocitose, tá? A fagocitose é o
é o englobamento de partículas sólidas, partículas grandes. E a pinocitose é o englobamento de partículas menores, tá? Ou líquidas. Aqui eu coloquei, essa aqui é a minha célula, meu núcleo, material genético, e essa aqui são as vesículas, tá? Esse aqui é uma partícula sólida grande, então ela vai ser englobada pela minha membrana, isso aqui é fagocitose. Quando ela está dentro da minha célula, ela é chamada de fagossomo, tá? Esse aqui é o meu complexo de Golgi, ó, aqui em laranjinha, parecido. Esse em azulzinho vai ser o meu lisossomo. Quando eu tenho o lisossomo pronto para digerir, ele é chamado de lisossomo de primeira digestão, tá? Aqui eu tenho meu fagossomo e aqui eu tenho meu lisossomo. Esse lisossomo, ele vai querer digerir esse fagossomo, uma partícula estranha que entrou dentro da célula. Ele vai querer digerir esse fagossomo. Quando ele se junta a esse fagossomo, ele é chamado de vacúolo digestivo ou lisossomo secundário, tá? Esse lisossomo, então esse vacúolo digestivo, esse lisossomo secundário, eles vão estar ali e ele vai começar a digerir esse fagossomo e transformar em resíduos, até que vire o meu corpo residual, tá? Esse corpo residual são os restos da minha digestão intracelular, que são jogados para fora da célula, tá? Então, quando eu tenho um englobamento de uma partícula para dentro, é chamado de endocitose. Quando eu tenho englobamento de uma partícula jogando ela para fora, é chamada de exocitose, tá? Fagocitose são partículas maiores. Pinocitose são partículas pequenas ou líquidas, tá? Agora, não confunda autofagia com autólise. Autofagia é quando o lisossomo se junta às organelas. Eu tenho uma organela mais velha, uma organela mais antiga, e ela não está funcionando, não está fazendo o trabalho dela, então o lisossomo vai lá e digere essa organela, tá? Isso é chamado de autofagia. Agora, autólise vai ser quando eu tenho um lisossomo, essa vesícula do lisossomo, ela se rompe e acaba tendo autólise da célula. A célula morre, tá? Ela acaba morrendo pelas enzimas digestivas do lisossomo. Tá bom, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau!